E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com Boa noite. vocês? Tudo bem. Turma sumiu hoje, hein? Sexta-feira, tenso, hein? Mas já vai aparecendo devagarinho. Vamos começando, e aí o pessoal vai entrando aí. Qualquer coisa eles assistem depois a aula que nós vamos deixar lá gravada, né? Então, nossa aula de farmacognosia, e hoje nós vamos entrar no conteúdo de alcaloides. Nosso último conteúdo foi taninos, né? Estudamos os taninos, estrutura química, as plantas, né? As espécies vegetais que apresentam taninos na composição. E quem está fazendo aula prática aí, nós vimos na prática de quarta-feira a identificação de taninos condensados e hidrolisados, e começamos uma prática de extração do guaraná, né? Extração da cafeína presente no guaraná, e que está relacionado à aula de hoje, que são alcaloides. Joia? Beleza. Está compartilhado aí com vocês a tela? Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, para quem já deu uma olhadinha no material, vocês devem ter observado aí que a nossa aula de alcaloides, ela fala sobre muitas substâncias, muitas plantas presentes no nosso cotidiano, desde substâncias aí triviais, né, como cafeína presente no café, no guaraná, no chá preto, como substâncias proscritas, como a cocaína, né, presente aí nas folhas de coca, usado como droga de abuso, né? São todas pertencentes, agrupadas em uma mesma classe de fitofármacos, que são chamadas de alcaloides, ok? Então, o que nós vamos ver hoje são os conceitos, né, relacionados aí à prática com alcaloides, extração, ação farmacológica e as espécies vegetais, ok? Então, assim, independente, por exemplo, nós vamos ver a cocaína, que é uma droga proscrita, mas a partir dela são desenvolvidas drogas de uso muito comum na clínica, né? Como, por exemplo, os anestésicos tópicos, como a lidocaína, né? A bupivacaína, que são, através da química farmacêutica, são drogas hemissintéticas. O que quer dizer? São meio sintéticas, né? Ou seja, elas são produzidas em laboratório através da modificação, alteração molecular, né? A engenharia molecular da química farmacêutica transforma moléculas naturais, fitofármacos presentes na natureza, em drogas mais próximas do ideal, né? Eu vou dizer mais próximas porque a gente não tem uma droga 100% ideal, né? Mas vai melhorar aí as características para a utilização da maneira que a gente precisa, né? Beleza? Aqui eu tenho exemplos de alcaloides, inclusive a primeira estrutura aqui é a morfina, que também é uma droga proscrita, retirada da papoula, uma droga oriental, mas que também serve de droga precursora para outras drogas, para outros fármacos utilizados na clínica, né, médica e cirúrgica, aí, como, por exemplo, a codeína. A própria morfina é utilizada, né, em centros cirúrgicos para dores intensas, mas a droga em si é utilizada como droga de abuso ainda. E, inclusive, a heroína é um derivado da morfina, né? Heroína, codeína, temos a nicotina, que não é uma droga proscrita, mas é uma droga de abuso aí do tabaco, a coneína e a cocaína.
Bom, o que são então alcaloides? São substâncias que reagem com ácidos, esse é o conceito farmacognóstico, né? Formando sais à semelhança dos álcalis. Precipitam. Só para vocês verem aqui, só para a gente falar, como eu estou falando que reage com ácido formando sal, é porque se reage com ácido e forma sal, é porque é básico, né? Básico que reage com ácido e forma sal, né? Então, óxidos básicos e hidróxidos, né? Que são as bases que reagem com ácido formando sal. Então, esse nitrogênio presente na molécula, olha só, todos têm, tá vendo? Todos têm um nitrogênio aqui presente na molécula, e todas as moléculas de alcaloides têm caráter básico. Por isso que, como está no conceito aqui, ó, eles reagem com ácidos, formando sais, à semelhança dos álcalis, precipitem das soluções ou adquiram cores características quando reagem com denominados reagentes gerais, vou dizer o que é isso, e apresentam ainda as propriedades toxicológicas e farmacológicas características. São várias informações que a gente tira daqui, né? Já que elas reagem aí com ácidos formando sais, todas possuem características básicas. Precipitam ou adquirem colorações características quando reagem com reagentes gerais. Existem diversos reagentes que são utilizados para identificação rápida de alcaloides. Por exemplo, em aeroportos, quando se identifica uma bagagem ou uma possível substância que pode ser uma droga, né? Presente aí uma droga em pó principalmente, né? Pode ser morfina, né? Pode ser heroína, pode ser a cocaína. Eles têm como realizar rapidamente a testagem. Então, o teste rápido ou é colorimétrico, ou seja, aquele reagente ele vai reagir com aquela amostra em teste e gerar uma coloração azul, ou ele vai precipitar quando colocado na solução reagente. Então, já são 2 testes rápidos aí que a gente discutiu. Apresentam propriedades toxicológicas bastante relevantes, são usados como droga de abuso, né? Nós conhecemos aí a morfina, a cocaína, a nicotina e... deixa eu voltar aqui. A morfina, a nicotina, a cocaína e a cafeína. Nós sabemos que são drogas que agem no sistema nervoso central, geram tolerância, geram dependência e são, em sua grande maioria, estimulantes do sistema nervoso central. Ok? A designação mais aceita recentemente, né, que a gente utiliza hoje para conceituar alcaloide, é a de Pelletier, de 1983, que considera um alcaloide seria uma substância orgânica cíclica contendo um nitrogênio em um estado de oxidação negativo e cuja distribuição é limitada entre os organismos vivos. Como nós vimos ali, nós temos presença desses alcaloides como metabólitos secundários de plantas, que de maneira como drogas exógenas, elas possuem grandes efeitos, tanto terapêuticos quanto tóxicos, né? E de abuso no organismo. Então, tem ação biológica marcante, como morfina, cafeína e nicotina. Nicotina não tem ação terapêutica, né? A cafeína, sim, tem, né? É um estimulante do sistema nervoso central. E a morfina, sim, como um analgésico opioide. São analgésicos fortes que agem no sistema nervoso central e não na via do ácido araquidônico, como os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios aí esteroidais também, né? Que tem mecanismos distintos dos opioides, que agem no centro da dor, no centro nervoso da dor, no sistema nervoso central. Então, ó, substâncias naturais caracterizadas principalmente pela presença do nitrogênio heterocíclico, olha aqui, estão vendo? O nitrogênio está presente aqui tanto na nicotina, quanto na morfina, quanto na cafeína. Pode se apresentar como amina secundária, terciária, amida ou sal de amônio quaternário. Mas eu tenho, de todo modo, o nitrogênio heterocíclico.
primeiros alcaloides obtidos graças à sua basicidade, ou seja, eles foram extraídos com ácido. Já que eles são básicos, eles são extraídos com ácidos e geram sais de alcaloides. A morfina, em 1805, a fonte é o ópio, que é a resina da papoula, uma flor, né? O bulbo de uma flor. A emetina, em 1817, foi retirada aí da ipeca. O xarope de ipeca, ele é um emético, ou seja, ele serve para fazer as pessoas vomitarem, principalmente quando tomam alguma substância tóxica, venenosa, né? Uma limpeza estomacal, né? A atropina, retirada aí da 1819, retirada da beladona. A cafeína, em 1820, extraída do café, pode ter também extraída do guaraná. A quinina, extraída da quina, em 1827. A nicotina, em 1829, do tabaco, né, do cigarro. E a codeína, em 1833, que também é retirada do ópio, parente próximo da morfina. Então, os alcaloides vão ser substâncias básicas, porque eles pertencem à função amina, como vocês estão observando aqui, marcado em vermelho. Esse é o grupo farmacofórico dos alcaloides, ou seja, está presente em todos os alcaloides e é responsável pela atividade. Então, a relação estrutura-atividade está ligada à presença dessa amina nesse heterocíclico, que é o grupo farmacofórico, manutenção da estrutura-atividade. Identificada pela presença do átomo de nitrogênio dentro de um ciclo. Como o ciclo é carbono e nitrogênio, é chamado de heterociclo. Então, nós temos aqui o exemplo da morfina, da tebaína e da codeína. Qual a diferença entre eles? Observe que o heterocíclico é comum aqui. Estão vendo? O anel heterocíclico é comum, com a presença do nitrogênio em grupamento metil. Na morfina, eu tenho uma hidroxila aqui terminal, nesse radical. Na tebaína e na codeína, eu já tenho, olha só, um grupamento com oxigênio e um grupo metil. Estão vendo que já não é mais a hidroxila. E entre a tebaína e a codeína, a diferença é isso aqui também. Eu tenho uma hidroxila e aqui eu tenho a repetição desse mesmo grupamento. Ok? Então vamos às plantas, as espécies vegetais mais comuns aí, que são utilizadas na extração dessas nossas drogas conhecidas aqui por possuírem efeitos bastante característicos, como a gente vai ver, que são os alcaloides, né? Observe o grupo farmacofórico aqui, ó. Atropina com anel heterocíclico, estricnina com anel heterocíclico, quinina com anel heterocíclico. Imagino que todo mundo conheça aí a atropina, a estricnina e a quinina, né? A estricnina é um veneno poderosíssimo, né? A quinina é um antimalárico, né? Todo mundo está aí vendo a discussão em volta da hidroxicloroquina, que é um derivado da quinina, da Cinchona officinalis, que está aqui. Papaverina. A papaverina é um parente da morfina, retirado do Papaver somniferum, que é o nome científico da papoula. E aqui é a nicotina, que é retirada das folhas do tabaco, né? Extraída aí pela queima, né, da folha do tabaco nos cigarros comuns aí. Observe que o anel heterocíclico está marcadinho de vermelho em todos eles. Só aqui que não está, né? Mas eu tenho o nitrogênio, os nitrogênios marcados. Bom, com relação àquela reação de identificação que eu falei com vocês, os alcaloides eles têm essa característica que permite a sua identificação através de testes rápidos. Então, se por um acaso existe a dúvida de uma substância encontrada, né, se ela se trata ou não de uma droga de abuso, que seja cocaína, que seja morfina, heroína, existem reagentes padronizados
que permitem a identificação rápida ou por colorimetria, ou por precipitação, ou por fluorescência. Então, por exemplo, a colorimétrica, se a droga pega um pouquinho da droga e mistura com o reagente, vai dar uma cor característica. A precipitação é a mesma coisa, pega um pouquinho da droga, uma amostra, coloca no tubo aí, né, nos saquinhos que eles têm já com solução. E aí, se precipitar, é positivo. Observem aqui. E a fluorescência é muito comum. Existe um spray que a polícia usa para borrifar ambientes onde pode ter cocaína, por exemplo. E aí, depois, com a luz ultravioleta, né, ela fica azulada, né, aquela coloração assim de neon, né, como a gente diria aí. Vocês me entendem, né, uma cor fluorescente. Então, por colorimetria, por precipitação e por fluorescência, a gente identifica rapidamente a presença de um alcaloide. Normalmente as drogas de abuso, né? Dificilmente alguém vai esconder cafeína do fundo falso de uma mala para tentar atravessar de um país para o outro, né? E é pego no aeroporto, né? Normalmente é cocaína ou heroína, né? Observem aqui, ó, precipitação, reações colorimétricas aqui, ó. Uma reação colorimétrica, né? O 2, o 3 é uma precipitação, o 6 é uma precipitação também, o 4 é uma fluorescência. Então, nós temos 5 também uma precipitação, né? Então, a gente tem essa possibilidade de identificação rápida. Na nossa vivência profissional de toxicologia laboratorial, a gente faz a testagem mais, e tanto identificação quanto quantificação através hoje de automação. Mas nas aulas de toxicologia, que vocês vão ver, por exemplo, a gente pega a urina de pacientes aí que ou estão fazendo uso de algum medicamento desse, ou a gente dá um jeito de batizar ali, né? Uma maneira de que a gente possa fazer a identificação através de colorimetria, principalmente colorimetria, tá? É ou precipitação, mas é aula de toxicologia prática, vocês vão ter comigo aí no 8º período ou 7º. Normalmente no 8º período, né? Era no 8º período. Nós vamos fazer essas aulas práticas aí de identificação. Normalmente, os alcaloides não são considerados como alcaloides verdadeiros aqueles que são de origem animal. Nós temos no nosso organismo alcaloides, pseudoalcaloides, vamos dizer assim, né? Porque já que eles não são considerados alcaloides, as aminas de origem animal, né? Nós temos aí efedrina, né? Adrenalina, que são análogos de alcaloides, mas nós consideramos aí o termo alcaloide somente para essas aminas de vegetal, ok? Produzidas por vegetais aí de origem externa aos nossos organismos. Elimina-se também do grupo as aminas proteinogênicas, derivados de purina e alguns hidróxidos de amônio quaternário, como colina, betaína, né? Eu já falei aí efedrina, né? Adrenalina. Embora se mantenha no grupo a muscarina, que é quimicamente semelhante, mas a muscarina ela é extraída de outras espécies e possui um efeito bastante pronunciado, né? Então, observem que nós temos diversas aminas que são produzidas pelo próprio organismo humano e que acabam sendo isoladas do grupo dos alcaloides, apesar de ter, de uma maneira semelhante, os efeitos sobre o organismo, ok? Então, nós temos os alcaloides de origem vegetal, extraídos aí do café, do guaraná, da noz de cola, da folha de coca. E nós temos aqui um exemplo da muscarina, que é da Amanita muscaria, né? Não é uma espécie vegetal, nem uma espécie animal, é um fungo, né? Que é também alucinógeno e tóxico. Ok? Apesar de ser, é considerado alcaloide, apesar de ser semelhante a essas aminas animais aí. Parece mais com as aminas animais do que com as aminas vegetais. Não posso dizer assim, né? Porque não são considerados alcaloides os animais, as aminas animais, mas
se parece mais com um alcaloide vegetal, animal do que com um alcaloide vegetal, vamos dizer assim. Aqui eu tenho a efedrina. Observe que ela não está no heterociclo. Olha só, o nitrogênio, apesar de ser semelhante, os efeitos, né, semelhantes, possuírem até mesmo aquela basicidade característica dos alcaloides, né? Observem que eu não tenho nitrogênio num heterociclo. A fenilalanina aqui também não, né? A noradrenalina, então eu não tenho, ó, nem na efedrina, nem na noradrenalina, nem na fenilalanina, um nitrogênio heterocíclico. Apesar de estar presente heterociclo aqui, mas ele não está dentro, né? Apesar de ter o nitrogênio aqui, ele não está dentro de um heterociclo. Apesar de ter característica básica, ele também não é considerado alcaloide verdadeiro, por ser de origem animal. A muscarina, mesma coisa. Observem que é um sal de amônio quaternário. O nitrogênio não está no heterociclo, mas devido à sua ação farmacológica, né, a muscarina de um fungo, né, de um cogumelo alucinógeno e tóxico, ele acaba sendo considerado, sim, como alcaloide. Aqui a acetilcolina. Fonte dos alcaloides. Os alcaloides formam um grupo muito vasto de metabólitos secundários de planta, que podem ocorrer tanto em micro-organismos como plantas superiores e inferiores e ainda nos animais, apesar desses últimos ocorrerem com menor frequência e não serem considerados como alcaloides verdadeiros. Distribui-se por toda a planta, acumulando-se nos tecidos vivos em crescimento ativo, células epidérmicas e hipodérmicas, bainhas vasculares e vasos lactíferos. A cocaína, por exemplo, é retirada da folha da coca. A cafeína, por exemplo, é dos frutos, né, da semente aí dos frutos do café. A morfina, por exemplo, é retirada do látex da papoula. Então, diversas drogas vegetais, né, diferentes aí. Então, vamos às plantas propriamente ditas. A atropina é o alcaloide extraído da Atropa belladonna, que é a espécie vegetal. O nome vulgar é a belladonna, ou erva moura mortal. Parte da planta é a raiz e a atividade farmacológica ela é anticolinérgica. A emetina, retirada aí da Cephelis ipecacuana, chamada de ipeca, o xarope de ipeca. Nome vulgar, né? Ipeca. A parte da planta é a raiz e a atividade farmacológica ela é emética, né? Como eu disse, utilizado para provocar vômito. Quinina, que é um antimalárico. Nome científico, chinchona. Nome vulgar, quina, da casca da chinchona. Né? Retira-se o quinino. E atividade farmacológica usado como antimalárico, antitérmico e analgésico. Uma utilização maior ainda hoje, né, utilizada como antimalárico. Pilocarpina, deve ser conhecido de vocês aí, retirada do Pilocarpus jaborandi, nome vulgar jaborandi. Parte das plantas aí, as folhas. Atividade farmacológica da pilocarpina, ele é um antiglaucomatoso, é utilizado em colírios para promover a diminuição da pressão intraocular, né, para quem tem glaucoma, mas também é utilizado em shampoos, em cosméticos para diminuir a queda de cabelo e promover o crescimento capilar. Fisostigmina, da Fisostigmo venenosum, nome vulgar Fisostigma, é retirado das sementes e também tem ação anticolinérgica. São venenosos, né, pessoal? A cafeína, né, um alcaloide mais especificamente do grupo das xantinas. A cafeína está aqui. É uma metilxantina, encontrada principalmente em café, guaraná, chá preto, erva mate, noz de cola e também no cacau. Cacau tem também teobromina, teofilina, mas tem cafeína também. Pertence ao grupo das metilxantinas. É uma substância psicoativa das mais antigas que se tem notícia, no sentido de utilização para fins de elevar a potência física e aumentar a vivacidade mental. Ainda hoje as pessoas tomam café para não dormir, manter-se acordadas, estudar de madrugada, né? Além de ser um alcaloide, a cafeína é uma amida,
ou seja, substância que apresenta o nitrogênio ligado a um grupo carbonila. Tá aqui, ó, né? É isso aqui, uma amida, né? Observe que a seguir nós temos a estrutura química cujo nome oficial é 1,3,7-trimetil, ó. 1,3,7-trimetil, 3,7-diidro, 3,7-diidro, 1H, purina, 2,6-diona. Uma estrutura bastante comum da cafeína, né? As principais fontes de obtenção da cafeína são a semente do café, café arábica, folha de chá preto, Camellia sinensis. Lembre que o chá preto e o chá verde é a mesma Camellia sinensis, só que um é verde e o outro é desidratado, né? A erva mate, que é a Ilex paraguariensis, o guaraná, que é a Paulina cupana, também contém grande quantidade de cafeína, mas a sua extração ainda não é realizada nesses materiais, ok? Devido ao preço, valor agregado e quantidade de cafeína extraída. Além disso, pode ser encontrado no chocolate, refrigerantes à base de cola, como Coca-Cola e Pepsi. Está presente na noz de cola, né? Não sei se vocês sabem essa história, mas a primeira versão da Coca-Cola não era um refrigerante, era um xarope, um produto farmacêutico, e era coca de cocaína mesmo. Então tinha cocaína e noz de cola. Depois a cocaína foi substituída, se transformou numa droga proscrita, proibida, devido aos estudos de toxicidade, e ela foi substituída na Coca-Cola pela cafeína. Então a Coca-Cola deveria se chamar hoje não Coca-Cola, mas Café-Cola, né? Mas se manteve o nome aí. Okay? A noz de cola é nativo da África Ocidental. Temos aí diversos produtos alimentícios, farmacêuticos e cosméticos que possuem cafeína em sua composição, né? Temos cafeína em produtos cosméticos, por exemplo, tópicos para celulite, para massagem localizada, para gordura localizada, né? Massagem modeladora. Produtos farmacêuticos associados aí a diversos produtos, como antigripais, analgésicos e alimentícios, como a gente sabe, né? A Coca-Cola é um exemplo dela aí. Como exemplo desses três úteis, podemos citar energéticos, comprimidos para gripe, creme anticelulite, respectivamente. A cafeína é estimulante do sistema nervoso central, pode causar dependência química pela ação estimulante do sistema nervoso central. As pessoas acabam precisando dela sempre para manter-se em atividade. Quanto mais você toma, mais você quer tomar, né? Como a cafeína leva ao vício, a pessoa ingere cada vez mais a substância. Pode causar irritabilidade, insônia, diarreia, pois ela atua também como diurético, e palpitações do coração, taquicardia. A dose letal para uma pessoa adulta é de 70 quilos a 10 gramas. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos morre se ingerir 10 gramas de cafeína. Isso é o que contém 100 xícaras de café, 200 latas de Coca-Cola ou 50 quilos de chocolate. Então é bem difícil uma pessoa morrer intoxicada aí por overdose de cafeína, a não ser que ela tome 100 xícaras de café, 200 latas de Coca-Cola ou coma 50 quilos de chocolate. Ok? Cocaína, retirado da Erythrocylum coca, das folhas, e é utilizado como anestésico, analgésico e estimulante do sistema nervoso central. Como eu disse, por ela ter uma ação... hoje em dia é mais usado como anestésico, né, os seus derivados. Mas como ela tem uma ação sobre o sistema nervoso central, ela é absorvida, ela não é usada como anestésico tópico mais. Ela já foi utilizada como anestésico tópico. Mas ela possui um efeito anestésico tópico rápido. Por quê? Porque ela é absorvida e aí, a partir do momento que ela absorve, ela causa o efeito do sistema nervoso central, que todo mundo conhece aí, que é o efeito que se busca no abuso de drogas, né? Quando as pessoas fazem inalação, né? Elas cheiram, né? A cocaína em pó, por ser um estimulante do sistema nervoso central. É analgésico também, e os seus derivados são usados hoje como anestésico. A morfina, dá uma olhada aqui, a papoula, e aí o látex, de onde se extrai aí a morfina, né? Fácil ópio.
Alcaloide é morfina, o nome científico é Papaver somniferum, nome vulgar papoula, tirado da seiva aí, do látex do bulbo, e é analgésico e narcótico, potente, depressor do sistema nervoso central, né? Morfina, codeína, própria heroína, que é um sintético, né? A heroína é sintético. E é utilizado hoje os seus derivados, a própria morfina é utilizada também, em forma de comprimido, injetável, mas para dores muito fortes, né? Como analgésico potente que age aí sobre o sistema nervoso central, inibindo os centros de dor. A boldina, eu tenho certeza que todo mundo conhece, que é do Pneumus boldo, que é o boldo do Chile, das folhas, e é o tratamento aí, né, utilizado no tratamento de cálculos biliares, cistite, reumatismo, estimulante da digestão e principalmente tratamento da colelitíase, que é pedra na vesícula, né? É um digestivo, né? Todo mundo conhece o boldo, né? A boldina é um alcaloide. Nomenclatura dos alcaloides. Bom, os nomes dos alcaloides são oriundos de diversas origens. Por exemplo, atropina, pilocarpina, fisostigmina, hidrastina, vem do nome da planta. Né? Atropobeladona, pilorcarpo, fisostigma, hidrastis. Então, o nome vem do nome da espécie. Beladonina e cocaína já vem do nome específico da planta produtora. Beladonina da beladona e a cocaína da coca. Emetina e morfina do efeito que causam. Emetina porque é emético e morfina vem de Morfeu, que é o deus do sono, né? Então, da mitologia. Então, morfina porque causa sono e emetina porque causa um depressor do sistema nervoso central, né? A morfina, e emetina porque causa vômito. Os alcaloides esporão do centeio e a ergotamina como nome comum do organismo produtor. Esporão do centeio é um fungo que infecta o centeio e causa degradação ali do centeio e produz o LSD, que é diletilamina de ácido lisérgico, que é uma droga de abuso também. E a ergotamina, que são os alcaloides do ergot. Também o organismo produtor é um fungo. E Pelletierina, que é de acordo com o nome do descobridor, que é Pelletier, que descobriu. Funções fisiológicas. É comprovada a função de proteção dos alcaloides. Na planta, o alcaloide tem função de proteger. Como ele é tóxico, ele afasta herbívoros, principalmente, mamíferos herbívoros. No entanto, acredite que se prezam também aí na reserva de nitrogênio, regulação de crescimento, metabolismo interno, reprodução, desintoxicação e transformações simples de outras substâncias nocivas ao vegetal, além de proteção contra raios ultravioleta. Então, sim, tem diversas funcionalidades nos alcaloides, né? A classificação biosintética vai levar os alcaloides verdadeiros, pseudoalcaloides aí. Os pseudoalcaloides são aqueles que apresentam nitrogênio no heterocíclico e não apresentam origem biosintética a partir de aminoácidos, como cafeína, coniina, teofilina e teobromina. Ok? Os protoalcaloides são aqueles que apresentam átomo de nitrogênio, apresentam origem biosintética a partir de aminoácidos. Nós temos a efedrina, por exemplo, que é proveniente de animal, produzida por animais, e a muscarina, que é produzida por um cogumelo, né? A manita. Atividade farmacológica fundamental, ou é anestésico ou é analgésico. Os derivados, para resumir, os derivados da cocaína são anestésicos. Os derivados da morfina são analgésicos. Nós temos também alguns outros, como a pilocarpina, que é antiglaucomatoso. Nós temos também a boldina, que é um potente colerético, mas, de forma geral, a gente lembra sempre dos alcaloides por serem anestésicos ou analgésicos, na prática clínica, mas também como droga de abuso e estimulante do sistema nervoso central. Droga de abuso, a cocaína e a morfina. Estimulante do sistema nervoso central, a cocaína e a cafeína. Né? Antipiréticos específicos, como a quinina, mas é mais comum. Nós temos a quinina utilizado como antimalárico do que como analgésico, até pelos efeitos adversos que ela produz. O risco-benefício para a utilização não justifica se usar quinina como um antipirético, né?
É melhor você abaixar a febre com outra substância aí, dipirona, paracetamol, do que você usar aí um alcaloide para isso, ok? Simpatomiméticos, né? Ou simpaticomiméticos, como vocês preferirem aí, como a efedrina, ok? Alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Compreenderam? Ficamos entendidos? Então, pessoal, o que vocês precisam de guardar dos alcaloides é isso aí. São substâncias provenientes de planta. Essas substâncias provenientes de animal que a gente viu aí, elas não representam o grupo. Então, os alcaloides, quando a gente fala de alcaloide, é morfina e seus derivados, cocaína e seus derivados, cafeína, a do café, né, e do cacau ali, que a gente tem também a teobromina, a teofilina, a muscarina, pilocarpina, boldina. São essas as mais comuns aí, ok? Então, pensem nos efeitos. A importância deles são os efeitos terapêuticos, utilização como analgésico, que age sobre o sistema nervoso central, derivados da morfina. Aqueles que são produzidos a partir da cocaína como anestésicos tópicos, né? A boldina, utilizada aí, né, que todo mundo conhece. E, de maneira geral, a cafeína também é muito estudada porque tem uma ampla utilização, né, na farmácia. Ok? Lembrem também como droga de abuso, são muito importantes em questões sociais, o aspecto social, econômico é muito importante, porque são importantes drogas de abuso, né? Aqui nós temos, por exemplo, a nicotina, que envolve, apesar de ser uma droga legal, né, no Brasil, o tabaco, né, o cigarro envolve um mercado violentíssimo, né, de bilhões de dólares aí por ano. A cocaína e a morfina, a heroína, não preciso nem dizer, né, são drogas de abuso extremamente importantes no aspecto socioeconômico, né? Tem alguns países que, debaixo dos panos, vive da produção ilegal, né, do comércio ilegal internacional de heroína e de cocaína, a gente sabe disso. América do Sul, principalmente, com a questão da cocaína, e o leste europeu e a Ásia com a questão da morfina, da heroína. Ok? Então ficamos assim. Grande abraço para vocês aí. Bom final de semana. Encontro quarta-feira aqueles que estão nas aulas práticas. Encontro na sexta-feira todo mundo. Espero que todo mundo mesmo, né? O pessoal tá cada vez mais sumido. Beleza? Grande abraço para vocês aí. Tchau, tchau.